Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos à palavra do nosso Senhor? Vamos ouvir a palavra de Deus nesta hora? Glória a Deus. Então eu quero pedir você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler o versículo de número 1, o versículo de número 2 e uma pequena palavra no versículo de número 3. Aleluia! O tema da nossa mensagem desta noite é Igreja em Movimento, despertando para missões. Aleluia! Glória a Deus! Tem alguém feliz com o Senhor Jesus aí? Amém. Diga glória a Deus! Jesus é... Amém, glória a Deus pela sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1, a palavra do Senhor diz assim, irmãos: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Versículo 3: ide. Diga graças a Deus. Feche os teus olhos, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Eu te peço nesta hora que através desta palavra viva e ungida, Espírito Santo de Deus, o Senhor trabalhe em nós, na nossa mente, no nosso coração. Nos dê, Senhor Deus, a sabedoria e entendimento dentro da palavra, para entender que o Senhor fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Assenta no seu lugar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria quebrar o gelo com você aqui, dentro da palavra, te contando uma história de missões impactante. Certo jovem lá nos Estados Unidos, que congregava numa pequena igreja no estado de Texas, ele começou a ler livros sobre missões, começou a pesquisar sobre missões, e ficou assim apaixonado pelo tema missões. Porque missões é o seguinte: quanto mais você se envolve com ela, mais vontade, mais desejo você tem de participar. Então este jovem, ele chegou para o seu pastor, ele era ainda muito jovem, ele chega para o seu pastor e diz: pastor, estou decidido a ser missionário. A igreja me envia, pastor, me envia a ser missionário. E o pastor disse assim: filho, que ótimo, que nobre, que bonito, mas a nossa igreja é tão pequena que se nós te enviarmos, você vai passar fome. Ele disse: não, pastor, mas eu quero ir, eu quero participar, eu quero mover, eu quero fazer missões. E o pastor disse assim: filho, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus uma direção, vamos montar um projeto, e à medida que as coisas acontecerem, nós te enviaremos. E aquele jovem foi para casa, mas ele não foi frustrado, porque o coração dele, na mente dele, ele dizia: eu quero ser missionário. E ele disse assim: eu não vou esperar me enviar, eu vou fazer missões. Ele tinha um dinheiro guardado, ele chamou um amigo para ir num supermercado, e o amigo foi com ele. Quando chegou lá, ele comprou umas 50 garrafas de refrigerante, aquelas KS que fala, né? E comprou aquelas garrafas todas vazias. Deu 4 caixas e eles foram embora. E o amigo falou assim: o que é isso? Ele disse assim: eu vou fazer missões. O amigo falou assim: você está ficando doido? Ele falou assim: não, eu vou fazer missões. E foram. Quando eles passaram de frente a uma livraria, eles pararam, ele entrou, comprou uma Bíblia, e ele disse: para que é isso? Você já não tem Bíblia? Ele disse: sim, mas eu vou fazer missões. E foram. Quando chegaram em casa, ele começou
a desembalar as garrafas e começou a rasgar a Bíblia. E o amigo disse: agora pronto, você foi doido. Ele: não, estou fazendo missões. E cada página que ele rasgava, ele enrolava bem enroladinho e colocava dentro de garrafas. E foi enchendo aquelas garrafas com páginas da Bíblia. E ele disse para o amigo assim: agora vem comigo. Pegaram de novo as garrafas, embalaram, foram até o rio da cidade, que deságua no mar. Alugaram um barquinho lá, entraram no rio até chegar no mar, avançaram o mar adentro. E este jovem começou a desembalar ali as caixas e começou a jogar garrafa para um lado, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E o amigo falou assim: o que você está fazendo? Ele disse assim: eu estou fazendo missões. E foi mandando as garrafas, até que acabaram-se todas e eles retornaram. E ele disse para o amigo assim: olha, eu estou fazendo missões e a minha parte eu estou fazendo. Passado, irmãos, 6 anos, muito tempo depois, uma dessas garrafas foi parar na Indonésia. O mar levou. Dizem que tudo que se joga no mar, o mar leva, né? O mar levou uma garrafa, desce para a região da Indonésia e foi parar lá no Nepal. E aí uma tribo indígena naquele local, eles tinham como Deus o Deus mar. E os pescadores, lançando a rede, apanharam uma garrafa e viram que tinham algo escrito dentro. E eles disseram assim: o nosso Deus nos enviou uma mensagem, vamos levar para o nosso líder. Pegou, levou para o líder, todos empolgados, disseram assim: o nosso Deus nos enviou uma mensagem. O líder, muito feliz, abriu, quando foi ler, estava tudo em inglês. Ele disse assim: não entendo esta língua. E naquela mesma região havia um missionário que já estava lá há muito tempo e não tinha ainda ganhado uma alma para Jesus. E a igreja que o enviou já estava pensando em trazê-lo de volta, enviar para outro lugar, para ver se teria resultado. E de repente eles disseram assim: quem sabe aquele estrangeiro de língua e fala estranha que está aí há muito tempo, quem sabe ele não sabe ler o que está escrito aqui? Vamos chamá-lo. E então chamaram, o missionário foi. Quando o missionário chegou, eles pediram para ele ler a mensagem do Deus mar. Quando ele pega o texto e vai ler, ele começou a chorar. E os índios falaram assim: puxa vida, a mensagem é tão forte que o homem está chorando. E os índios começaram a chorar também, porque eles não sabiam o que estava escrito. O homem não falava, mas ele chorava. E eles diziam assim: o nosso Deus está falando conosco. E o homem falou: esta é a mensagem de Deus. Esta é a mensagem de Deus. E justo a página que ele leu estava escrito, João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, por amor de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos os índios começaram a perguntar: quem é esse filho? Quem é esse filho? E ele pôde dizer: este filho é Jesus Cristo. E eles disseram: nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos ao Filho de Deus, nós queremos. De toda aquela aldeia aceitou a Jesus, se converteu ao Senhor, e então o missionário fez uma grande obra naquele lugar. Amém, igreja? Então, essa história, ela serve para nos motivar, ela serve, irmãos, para nos impulsionar também dentro das missões, porque nós podemos contextualizar também a nossa igreja e podemos dizer que a nossa igreja também é uma igreja pequena. Porém, nós precisamos lembrar da força que nós temos e a fé que nós possuímos em Jesus Cristo. Porque independente do tamanho ou dos recursos, nós temos um Deus que é grande. A igreja, ela pode ser até pequena, podemos até ter poucos recursos, mas o nosso Senhor é grande, o nosso Salvador, ele é poderoso, ele é maravilhoso, e ele tem amor para dar para todo mundo dentro aqui da nossa cidade, ou em qualquer lugar que nós formos, nós podemos levar esta missão conosco. Você e eu precisamos aprender
a aproveitar todas as oportunidades que estão nos dando. O apóstolo Paulo ensina que devemos pregar a palavra de Deus em tempo e em fora do tempo. Às vezes uma conversa casual, às vezes uma partida de futebol, às vezes um encontro de amigas ali. Não importa se é na fila do banco, do supermercado, no salão, há uma oportunidade que Deus está dando para você deixar ali uma palavra missionária para abençoar a vida de alguém. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós podemos, irmãos, elaborar uma tese em cima disso. Que a igreja ela não pode ser passiva. A igreja ela precisa ser ativa. O que é passivo é aquilo que não tem energia, irmãos. É aquilo que não tem força. Aquilo que é passivo, para funcionar, precisa de energia. Precisa de uma potência para fazer com que as funções sejam executadas. E a igreja, irmãos, ela não é passiva porque nós já temos um potencializador que é o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo é poder que vem do céu para a nossa vida. O Espírito Santo é poder de Deus para nos pôr em movimento, em frente, marchando, agindo, operando através do tema missões. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? E o Senhor, Ele tem nos chamado. Tem nos chamado. Qual o seu nome? Eu me chamo Maria, eu me chamo José, eu sou o Sebastião. Escuta, o chamado de Deus é para todos nós. O Senhor está nos chamando para sermos agentes transformadores. Aleluia! O Senhor, Ele deseja que eu e você possamos fazer a diferença no meio dos nossos amigos, ou parentes, ou até mesmo pessoas desconhecidas. O Senhor, Ele quer que nós sejamos transformadores, que as vidas que estão em nossa volta, as pessoas que nos cercam, sejam impactadas pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, é tão legal quando você descobre um restaurante novo, que a comida é boa, que o atendimento é bom, que o garçom trata bem, que o preço é bom. Aí você fica assim, puxa vida, que lugar legal, aconchegante, gostoso. E aí você fala para todo mundo, né? Você diz assim, olha, eu descobri um lugar, e lá é assim, é bom, a comida é boa e tal. E você fala para um monte de gente. Assim você deve falar da igreja. Assim você deve falar do Senhor. Irmãos, o Senhor te chamou para dar boas notícias. Amém? O Senhor chamou você para falar de boas novas. Eu congrego lá numa igreja. Olha só isso aqui, irmãos. O que eu não posso fazer? Preste atenção. Olha, eu congrego numa igreja. Eu acho tá bom. Mas se você for, ficar atento com a irmã, que tem uma irmã lá que chama fulana de tal. A irmã fulana de tal, a língua dela é quente. Mas não liga para ela não. Vamos para lá assim mesmo. Você vai gostar da igreja, é bom demais. Mas lá tem um tal de irmão ciclano, mentiroso ele, sabe? Nossa, mentiroso. Mas não liga para ele não, vamos para lá assim mesmo. Aqui, deixa eu te falar. O nosso pastor, aquilo não é um pastor, é um lobo devorador. Mas não liga para isso não, a igreja é boa. Você acha que alguém vai querer vir para a igreja? Não. Você acha que isso é uma boa notícia? Não. Misericórdia, amém, irmãos? Nós não devemos, irmãos e irmãs, expor os defeitos que nós temos. Já pensou você numa entrevista de emprego? Aí a pessoa está te entrevistando, você fala assim com ela, né? A pessoa diz assim, olha, me fala aí das suas qualidades. Aí você fala assim, nossa, eu tenho muitas qualidades, mas deixa eu falar com você primeiro os seus defeitos aqui, porque, você não vai conseguir o emprego. Amém? Você precisa deixar com que te descubram. A igreja, ela precisa ser descoberta pelas pessoas.
Porque todo mundo tem defeito. Você é uma pessoa que tem defeito. Eu, pastor, que estou te falando, tenho defeito. Mas as nossas qualidades sobressaem sobre os nossos defeitos. As nossas qualidades são muito maiores. Você tem algo que eu não tenho. Eu tenho algo que você não tem. E se nós unirmos o que temos, juntos nós faremos a diferença. Juntos nós poderemos impactar a nossa cidade, o nosso bairro, as famílias. Por quê? Porque aqui já tem uma multidão de pessoas que cada um com a sua qualidade, nós nos unindo, faremos a diferença em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, o que nós precisamos então fazer? Nós precisamos agir. Nós precisamos levar o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, para todos os povos. Amém? Graças a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, eu vou ler para vocês aqui, Atos 1 e 6, que diz assim: aquele, pois, que se havia reunido, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Diga graças a Deus. Porque foi através desta palavra que o Evangelho chegou até nós. Porque Jesus liberou uma palavra. Jesus libera agora o Espírito Santo, porque Ele é o batizador com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente potencializador da nossa fé, que nos impulsiona, porque nós, preste bem atenção, sozinhos somos passivos, nós sozinhos não nos desejamos relacionar ou fazer alguma coisa, mas o Senhor, aleluia, que mora em nós, que habita em nós, que vive em nós, Ele dá a força necessária para que nós possamos nos mover, para que nós possamos abrir a boca e falar para as pessoas, irmãos, do amor transformador do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Jesus Cristo. Jesus, na sua palavra, diz que nós só devemos abrir a nossa boca, irmãos, e o Senhor a encherá. Às vezes nós pensamos assim: que palavra que eu vou levar e vou falar ali para a Luísa? Eu não preciso me preocupar com qual palavra eu vou dar a ela. Eu só tenho que abrir a minha boca e o Espírito Santo vai encher e Ele vai falar para ela o que ela precisa ouvir. Amém, igreja? Glória a Deus. A Bíblia diz: o Senhor falou para o profeta: abre a tua boca e eu a encherei de palavras. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que opera em nós e através de nós. Não tem como nós fazermos esta missão que Jesus está nos encaminhando sem a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então, quando nós falamos de missão, logo nós pensamos para onde iremos? Para a África? Para onde iremos? Para algum país da Europa? Para onde iremos? Para algum país da América do Sul? Para onde iremos? Para algum país da Ásia? Não, irmãos, veja que Jesus Cristo disse que quando viesse sobre os discípulos, os apóstolos, a virtude, e no texto aqui no grego é dunamis, é poder, quando eles estivessem cheios de poder, eles seriam testemunhas de Jesus. Primeiro em Jerusalém, diga comigo, esse primeiro em casa. Este Jerusalém é a localidade onde os discípulos moravam, era a região que eles estavam, que eles iriam começar ali, e depois Jesus falou: sair, quando vocês começarem, vão expandindo, vão avançando, até chegar a todo mundo.
Irmãos, e a mensagem chegou para nós aqui no estado de Minas Gerais, em Auma, para que nós pudéssemos testemunhar que tem poder, que tem virtude, que tem o dunamis, através do Espírito Santo, na mensagem, na palavra de missões. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então escuta, preste bem atenção. A grande comissão. Vamos ler, coloca para mim aqui, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, por favor. Eu quero ler com você aqui rapidamente a grande comissão. Amém? Olha lá. Portanto, ide. Olha só. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século do mundo. Amém. Irmãos, olha só, nós vamos ler agora Marcos capítulo 16, versículo 15. Glória a Deus. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmãos, não é a igreja que condena ninguém, não é o pastor que condena ninguém, não é você que condena ninguém. A mensagem, ela é pregada. Nós somos chamados para pregar a mensagem. Nós somos chamados para anunciar a mensagem. Não para sair na rua apontando o dedo, decretando o juízo de Deus para alguém. Não. Nós somos chamados para dar uma boa nova, uma boa notícia, para que as pessoas sejam o quê? Convencidas a vir, porque há nelas a necessidade de um Senhor e de um Salvador para a sua vida. Aleluia. Ninguém vem, irmãos, eu penso assim, se eu estiver errado eu vou aprender e vou melhorar, mas até então eu penso que, escuta, quando a pessoa ela não sente falta de nada, entre aspas, porque ninguém é completo, ela nunca está assim, se interessando por Deus, nunca. Mas quando ela começa a sentir dentro dela que há um vazio, e que ela começa a olhar para esse vazio, ela vai perceber que o vazio é muito maior do que ela imaginava. Muito maior do que ela imaginava. E eu digo a vocês, irmãos, que o vazio dentro do ser humano, ele é do tamanho de Deus. Ele é do tamanho de Deus. Ele é do tamanho de Jesus, assim, ainda com os braços abertos, como se ele estivesse na cruz, pronto para nos abraçar e nos envolver, para preencher todo esse vazio dentro de nós. Tanto é que o apóstolo Paulo ensina que nós somos a casa de Deus, a morada de Deus, o templo do Espírito Santo, amém? E ele habita dentro de você. Quando ele habita em nós, nós somos preenchidos, amém? Nós somos cheios de vida, glória a Deus. Se nós olharmos para os dois textos que nós lemos, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, e até mesmo no texto que lemos do Evangelho de Lucas, esses textos são correlatos, eles correspondem um ao outro. Queridos irmãos, nós vamos ver que a missão, ela agora é um mandamento, amém? Quando nós oramos e dissemos, né, Senhor Jesus, significa que Ele está como um mandatário sobre a nossa vida. Se Ele é Senhor, nós somos seus servos. Se nós somos os seus servos, nós precisamos andar e agir debaixo das suas ordens, debaixo dos seus mandamentos. Mas Jesus diz assim: eu não tenho chamado vocês de servos, eu tenho chamado vocês de amigos. Jesus salvou a cada um de nós como alguém salva alguém da sua família. Quando você salva alguém da sua família de um perigo, você não o salva para ficar cobrando dele depois o seu salvamento. Você o salva para que ele
venha estar ainda mais próximo de você. Então, quando Jesus salvou você, irmã, quando Jesus salvou você, meu irmão, Ele te salvou para que você saiba que agora você é parte da família, para que você entenda que agora você faz parte da família de Deus, para que você entenda que agora a sua vida tem propósito, para que você entenda que agora a sua vida faz sentido. Você agora é salvo pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus por isso, amém? Então Jesus diz que agora é uma missão, é um mandamento aos seus seguidores. E eu enfatizo também para a igreja que a missão, irmãos, não é opcional. Você até pode decidir não fazê-la. Você até pode decidir não fazê-la. Mas vamos pensar que Jesus entregou para cada um de nós talentos, amém? Lembra da parábola dos talentos? A um, o Senhor que ia viajar para um lugar distante, entregou 5 talentos, chamou outro, entregou 2 talentos, chamou outro, entregou 1 talento. Irmãos, todos nós temos 1 talento. Você tem 1 talento aí, amém? Escuta, você tem 1 talento. Você é chamado por Deus, querido irmão e irmã, pelo menos para salvar uma pessoa, uma pessoa. Você salvar uma pessoa, convencendo ela de que ela precisa de Jesus, amém? Então, olha só, se o Senhor nos deu este talento, e na parábola ele era o Senhor que ia para um lugar distante, mas que ia voltar, e quando ele volta, ele quer fazer um acerto de contas, e ele começa a chamar as pessoas, olha, eu te entreguei 5 talentos, e aí, o que você fez? Não, eu multipliquei, está aqui os 5 e mais 5, parabéns, entra para a alegria do seu Senhor. Chamou o outro, e você? Te dei 2. O Senhor me deu 2, mas eu trabalhei, está aqui, os 2 e mais 2. Legal, entra para a alegria. E você? O Senhor me deu 1 talento, e aí? Agora tem 2? Não, eu fiquei com medo, eu fiquei inseguro. Eu disse, eu sou tímido. Aí eu disse assim, eu não me interesso por isso. Aí eu disse comigo mesmo, eu não quero me envolver. Eu escondi o talento, para que nada pudesse acontecer com ele, para que ninguém pudesse tirar de mim, para que eu não perdesse. Está aqui, estou devolvendo 1 talento. Sabe o que ele disse? Servo mau, servo ruim. Tirou dele, entregou para o outro que tinha 5, e lançou aquele servo para as trevas exteriores. Jogou fora, tirou da presença dele. Então, o que eu entendo é que a missão, ela é opcional. Eu posso fazer ou não fazer, num sentido, no meu sentido de escolha. Amém, irmãos? Mas pela palavra, ela não é opcional. Porém, se eu decidir que ela é opcional, eu tenho que lembrar que um dia eu tenho que acertar contas com o meu Senhor. Amém, igreja? Então, irmãos, olha só, o mundo, ele é cheio de necessidades, sim ou não? Eu quero te dar só um exemplo aqui de muitas coisas que há de necessidade no mundo. Eu estava lendo uma reportagem num site na internet, se eu não me engano é sinistra.com, e lá falava uma reportagem, uma notícia, e o tema da notícia era assim, irmãos, a falta de água mata 80% das pessoas no mundo, por doenças e outras necessidades. E eu olhei aquilo e achei interessante. E lá fala que 1,1 bilhão de pessoas não têm água potável. 26 países do mundo sofrem com um tipo de seca, sem a água. Então o sofrimento é muito grande, mas que até 2025 esse número vai aumentar e será multiplicado por 6. Que no final ainda deste ano 2024, na época a reportagem falava assim, dizia que o número já estava em cerca de 3,3 bilhões de pessoas que já tinham uma necessidade com água. Então, irmãos, você vê a importância que é a água. Uma água tratada, tudo que for de impureza na água, quando ela é tratada, aquilo morre, você pode tomar água purificada, tranquilo, vai ser saúde para o seu corpo. Você precisa de água para a higiene pessoal, não é verdade? Água para preparar os alimentos, amém?
A água tratada, né? Não é só para beber, mas aquela água que você tem que jogar fora, né? Ela estando canalizada, ela estando sendo direcionada para os lugares certos, não vai trazer doenças, não vai comprometer a sociedade. Então, irmãos e irmãs, a necessidade da água, ela é muito importante para as pessoas no mundo inteiro. E isso é uma necessidade do mundo. Agora, cruzando o paralelo, veja como há também no mundo, irmãos e irmãs, pessoas que precisam conhecer o amor do Senhor, que precisam conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas no mundo, irmãos e irmãs, neste exato momento, enquanto nós estamos aqui ouvindo esta palavra, amém? Amém. Mas existem pessoas no mundo neste momento suicidando, existem pessoas neste exato momento se drogando, existem pessoas nesse exato momento, irmãos, destruindo a sua vida, porque pensa que não tem sentido, pensa que a vida dele não tem valor, pensa que a vida dele, irmão e irmã, é sem propósito. Mas a igreja, nós temos uma missão, aleluia, nós precisamos mostrar para essas pessoas que a vida delas tem sentido, porque Deus os amou de tal maneira, que deu o único filho que ele tinha por amor dessas pessoas. Jesus morreu para que essas pessoas tenham vida, Jesus morreu para que ninguém no mundo precisasse suicidar, Jesus morreu para que ninguém no mundo precisasse se drogar, Jesus morreu para que a vida de todas as pessoas tivesse uma direção certa, um sentido certo. E a igreja, irmãos, a igreja é o veículo que vai transmitir esta mensagem. Pastor, eu? Sim, você, do seu jeito, amém? Com o seu carisma, amém? Com a sua alegria, com a sua inteligência, com a sabedoria que Deus já te deu, Deus vai te usar. Você será usado por Deus e vai fazer a diferença, sim, em nome de Jesus, amém? Nós só precisamos o que então? Entrar em ação. Nós precisamos entrar em ação. Olha só um dado interessante aqui, por exemplo, a igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja que nós fazemos parte, hoje nós já estamos presentes em mais de 146 países, amém? Mais de 90 mil obras abertas, amém. Mais de 8,3 milhões de pessoas congregam nas nossas igrejas, amém. Então a nossa igreja hoje é uma igreja que serve de exemplo sobre missões, amém? Então é uma igreja que está em ação. O que a igreja tem feito então? Deixa eu mostrar para você os diferentes tipos de missões que a igreja está inserida. A igreja ela tem um projeto social. Nós ajudamos casas de recuperação, nós ajudamos creches, nós ajudamos hospitais. Todas as vezes que há uma tragédia, uma catástrofe, seja ela natural ou seja ela de causa guerra não natural, a igreja está lá presente. A igreja está lá ajudando, a igreja está lá doando alimento, roupa, medicamento. A igreja está fazendo algo, porque é um projeto missionário atuar na área social. Ajuda com médico, ajuda com alimento, ajuda humanitária, a igreja está participando. Que então a igreja mais pode estar colaborando? A igreja, ela pode colaborar com um projeto missionário cultural. Nós podemos criar aqui, né? Por exemplo, uma escola de música, uma escola de dança, de teatro, para quê? Para que nós possamos chamar a turma jovem, os adolescentes, para que eles possam ser inseridos neste trabalho. A igreja trabalha também com um projeto educacional, ensinando, orientando, tratando. Ou seja, existem muitas áreas que a igreja está atuando. Nós precisamos nos alocar, nós precisamos chegar, nós precisamos entrar em ação para podermos atuar, irmãos. Só está faltando nós, ou só está faltando você, porque eu não posso dizer por nós dois, é pessoal, mas no campo interpessoal, que um ajuda o outro, nós precisamos agir para alcançar, irmãos, a todas as pessoas em nossa volta.
Amém? Pastor, se eu fizer e a pessoa não vier, não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade, irmãos, é entender o que Jesus disse. Ele disse assim: vai e prega o evangelho. Vai, batiza aqueles que crerem. Aqueles que crerem e forem batizados, ensina-os a guardar o que você já aprendeu a guardar. E eles vão fazer a mesma coisa que você fez. Jesus não disse para mim, não disse para você que dentro da missão eu tenho que trazer a pessoa, nem que seja amarrada, né? Arrastando ela assim, ó, amarra ela com uma coisa, né? Não, nós só precisamos, irmãos, pregar do nosso jeitinho mesmo, né? Chega lá no meio daquela toma ela e fala: seus machos, vem cá, quero falar que Jesus ama vocês, né? Aí aqui, como assim? Jesus me ama, rapaz, eu sou macho. Mas é porque você é macho mesmo, que ele diz que te ama, porque ele quer tratar aí com os machos mesmo. Então, se você é macho, ele te ama. Aí chega um monte de mulheres, né? Ei, amigas, Jesus ama vocês. Aí as mulheres já começam a chorar, né? Por quê? Porque Jesus nos ama? Porque ele é o príncipe da vida de vocês, é o príncipe da verdade. Aí eu fico com a história emocionada, né? Porque toda mulher sonha com o príncipe, não é verdade? Jesus é o príncipe. Muito mais do que o príncipe, ele é o rei dos reis. Amém? Aí as mulheres vêm porque ouviram a palavra. Aleluia. Pregue a palavra, irmãos. Aleluia. Aleluia. Arruma um jeitinho. No meio daquela conversa, fala de Jesus, aleluia, puxa o assunto que o Espírito Santo faz o resto. Amém, igreja? Deixa eu te falar com você. Falando parece que é tudo fácil, não é verdade? Falando parece que é tudo fácil. Mas o mesmo texto que nós iniciamos de Lucas capítulo 10, nós reparamos no versículo de número 3 e não lemos o restante. Você pode pôr para mim, Lucas 10, 3? Olha só para você ver, às vezes a gente acha que só fazer missão é fácil, o pastor pregou, é fácil, nossa, é bom demais, né? Já está resolvido, já que ele falou, eu vou fazer porque é fácil, é maneiro, vai dar certinho, glória a Deus. Conseguiu não, Júlio? Ainda vai? Aleluia. Então, irmãos, nós lemos Lucas capítulo 10, versículo de número 3, só a palavra ide. Nós lemos só o id, né? Mas olha lá, para você ver que há obstáculo na missão. Jesus está dizendo assim: eis que eu vos mando. Olha só, como cordeiros ao meio de lobos. É fácil fazer missão, irmãos? Não é. Porque você vem trazendo a boa nova, de repente você ouve alguém dizendo assim: quem te disse que eu quero isso aí? Oxe, quem te disse que eu quero ouvir sobre isso? Aí você já começa a ficar acuado, né? Porque você fala: puxa vida, eu vim trazendo uma boa notícia, a pessoa já disse que não quer, e agora? Irmãos, fazer missão, ou como fazer qualquer outra coisa, tem obstáculo. Mas a Bíblia diz que há uma promessa, a Bíblia diz que há recompensa, a Bíblia diz, irmãos, que enquanto nós fazemos, enquanto nós cuidamos dos interesses de Deus, Deus também cuida de nós, Deus também cuida dos nossos interesses. Enquanto nós pregamos a palavra do Senhor para alguém, para o filho de alguém, para o irmão de alguém, para a mãe de alguém, para o pai de alguém prega para os nossos filhos, alguém prega para os nossos pais, alguém prega para os nossos irmãos, porque tudo que a gente faz para o nosso Deus tem um retorno para nós. Tudo aquilo que nós plantamos, irmãos, é uma semeadura, e toda semeadura tem uma colheita. E se você planta, meu irmão, minha irmã, no terreno de Deus, você vai colher em nome de Jesus, porque Deus vai cuidar no tempo certo, na estação certa, na hora certa, que a sua colheita seja abundante e abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem obstáculo, irmãos. A obra é pequena, a igreja é pequena. Aí nós vamos nos deparar com o obstáculo financeiro. Pastor, mas nós não temos dinheiro para nós fazer. Vamos fazer com o que nós temos. Vamos, irmãos, fazer com o que temos. Porque se nós nos apoiarmos nas desculpas, nós nunca faremos nada. Se nós nos apoiarmos, irmãos, naquilo que nós não temos, nós nunca viveremos aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, o obstáculo financeiro é grande? É. Mas o que nós podemos fazer?
Façamos. Será que o que nós podemos fazer é comprar garrafas, comprar uma Bíblia, rasgar e colocar ali e lançar as garrafas, para que alguém um dia possa chegar e pregar? Que façamos, que lancemos as sementes, porque a Bíblia diz assim: uns são os que plantam sementes, outros são os que regam sementes, aleluia, mas é só Deus que dá o crescimento. Então, o que eu posso fazer, eu vou fazer. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, o obstáculo financeiro é um obstáculo pessoal. A equipe, meu irmão, minha irmã, às vezes a equipe já gera um obstáculo. Por quê? Porque nós já entendemos que há uma necessidade, entendemos que a missão é um mandamento, entendemos que na palavra de Deus não é opcional fazer ou não fazer, nós temos que seguir o mandamento do Senhor, né? Então escuta o que eu vou te falar, nós precisamos, irmãos, ser amigos de alguém, amém? Você não gostaria de descobrir que o seu amigo está vivendo algo bom, acessível a você, e nunca te contou? Tem uma história, que eu não sei se ela é verdadeira, mas ela é interessante para a gente refletir. 2 rapazes trabalhavam juntos há 20 anos. Há 20 anos eles trabalhavam juntos. Se tem 20 anos, isso quer dizer que eles nem eram tão rapazes assim mais, né, irmãos? Mas, um dia, um deles, que a vida inteira, irmão, a vida inteira, era aquela pessoa briguenta, a vida inteira era imoral, a vida inteira era um beberrão, era um comilão, fazia tudo errado na vida. Há 20 anos o amigo presenciou isso, mas um belo dia ele chega muito feliz, muito empolgado na empresa, e busca pelo amigo dele e diz assim: amigo, eu tenho algo maravilhoso para você, maravilhoso para você. Aí o rapaz desconfiou, pensou: o quê? Tem 20 anos que eu conheço esse cara trai a mulher, esse cara é um beberrão, esse cara é um adúltero aí, todo vacalhado, tem uma coisa boa para mim? Vou ficar com o pé atrás. O que é que você tem de bom para mim? Rapaz, ontem à noite, eu estava caminhando pela avenida, eu vi uma porta aberta, algo estava acontecendo, eu, curioso, parei, eu ouvi, entrei, era uma igreja. Rapaz, eu ouvi a palavra, o pastor falava algo que mexeu comigo, eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Foi tão bom para mim que eu tenho certeza que vai ser bom para você. Vamos lá? Ele falou: meu irmão, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus também, eu sou crente, agora nós dois somos. Ele falou: o quê? Há 20 anos você é crente e nunca me falou nada? Que amigo é você, hein? Meu Deus, irmãos, olha só, não sei se essa história tem um verossímil, né? Se ou é fictícia, mas ela mexe com a gente. Ela mexe com a gente. Ela nos faz pensar: puxa vida, o cara tinha Jesus há 20 anos e não falou para o outro. Oh, meu Deus, misericórdia. Amém, irmãos? Então nós temos estes obstáculos, né? Então o que nós devemos fazer, então? Procurar participar das equipes missionárias. Aqui na igreja nós temos equipes missionárias. As equipes do Missão 70, que estão indo de casa em casa pregar a palavra do Senhor, junte-se a eles. Junte-se à oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, eu quero concluir com você te chamando à ação, te chamando a se mover. Eu quero fazer para você um apelo, irmãos, pelas necessidades das pessoas. Você sabe como que se cura a depressão? Alguém sabe como se cura a depressão? A depressão, ela se cura da seguinte maneira: 80% tratamento terapêutico, 20% tratamento medicamentoso. A pessoa vai, o médico faz isso aí, ela vai, faz os tratamentos, tal, ela é curada. Mas na primeira aprovação, volta tudo a tona de novo. Mas eu descobri uma receita natural, né? Tudo que é natural é homeopático, não é verdade? Que você faz em pequenas doses, todo dia um pouquinho, para você alcançar um resultado grande. Todo dia Jesus na sua vida. Todo dia Jesus na sua vida.
e todo vazio, toda tristeza, toda angústia, toda frustração, toda dor, todo sofrimento, tudo de ruim que tem te deprimido, que tem te colocado para baixo, que tem te oprimido, que tem te feito chorar, que tem te feito sentir uma dor, que vai lá no profundo da sua alma, e você chora de dia, você chora de noite, você só quer ficar isolado, você não quer ter a presença de ninguém. Eu quero dizer para você que na pessoa do Senhor Jesus Cristo tem cura, tem solução, tem vida, porque Ele é o Senhor da vida. Ele já morreu, Ele ressuscitou para que você tivesse vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. É a cura da depressão, é Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas quando as pessoas estão vivendo essas angústias da vida, porque são ativadas por gatilhos, né? Quantas mulheres, após descobrir a traição do marido, entraram em depressão? Aí nós temos que chegar para essas mulheres e falar assim: olha, faz uma aliança com Jesus. Ah, mas Jesus é homem. Ele pode até ser homem, mas Ele nunca vai te dar. Ele nunca vai te dar. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te trocar. Ele nunca vai desfazer de você. Então quer dizer, nós precisamos levar. Então quando a pessoa ela entende essa mensagem, ela dá espaço para a alegria do Senhor. E automaticamente a alegria entrando, a força vem, porque a alegria do Senhor é a nossa. Aleluia, graças a Deus, amém, irmãos? Escuta, participar das equipes missionárias, irmãos, é uma obrigação de cada cristão. Faça-o, procura, monta uma equipe para você, chama alguém para visitar um amigo, uma amiga, leva uma palavra. Pastor, qual palavra eu posso levar? Leva a palavra de Missão 70. O Missão 70, irmãos, os missionários vão e eles levam 3 palavras. Uma palavra para a família, para mostrar que aquela família ela pode ser de Jesus e que eles podem dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles levam uma palavra de cura, dizendo que Jesus é o médico dos médicos e que cura doenças no corpo, na alma, que eles serão sarados, aleluia. E eles levam uma palavra de prosperidade, e aonde o Senhor chega e muda, porque aonde o Senhor chega Ele muda tudo, amém? Palavra muito simples, irmãos, muito fácil, você pode fazer também. Chama uma dupla, chama alguém, faz um trio e vamos fazer missões, amém? Qual é então, para nós terminarmos aqui, a benção da missão? É mostrar que você também será transformado. Porque quando você faz o bem para alguém, você recebe o bem de volta. Amém? Quando você faz algo de bom, você deixa um legado, uma história. Nós vimos aí, nesse final de semana, um fato que aconteceu no Brasil. Um ícone, né, da comunicação morreu. Qual que é o nome dele? Silvio Santos morreu. Alguém aqui consegue me dizer que ouviu alguém falando mal do Silvio Santos? Você, dentro daquele tantão de depoimento, apareceu alguém lá para falar mal dele? Pelo contrário, você vê gente grande e gente pequena falando bem dele. Significa que ele deixou um legado. Ou seja, o legado ele é construído pelas suas ações que você faz de bem. Aquilo que você faz o bem para as pessoas, você constrói um legado. Amém? Então a bênção da missão, irmãos, é transformação na vida das pessoas e nas nossas vidas também. Existe alegria e existe vida. E a Bíblia diz que sábio é o homem que ganha uma alma. Quando você ganha uma alma, o Senhor perdoa uma multidão de pecados. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, aleluia, glória a Deus. Maior será a alegria em sua vida, aleluia, sendo você um agente transformador em pessoas, e sendo você uma pessoa transformada por Jesus também, amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar no teu coração, e que você possa refletir sobre ela também em nome de